Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui terceiro Nef, capítulo 28. Começando aqui no primeiro versículo, diz: E aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, ou seja, no capítulo 27, ele falou sobre: Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. E ele ensinou sobre o que fazer também, fazer e ser. Então, depois dessas palavras, ele diz aqui: E falou aos discípulos, um a um, dizendo-lhe: O que desejais de mim depois que eu for para o Pai? Repara que ele fala um por um, no individual ali com os discípulos, tá bom? O que eles desejam? Essa é uma pergunta, né? E se Jesus Cristo ele perguntasse para nós, né? Para cada um de nós, assim como ele fez aos discípulos aqui, um a um, e perguntasse para nós essa pergunta: o que desejais de mim? O que eu desejo do Senhor? Né? O que eu quero do Senhor? Né? Será que eu quero as bênçãos ou eu quero o próprio Senhor na minha vida? Né? Seja lá o que for que nós queremos. Essa é uma pergunta profunda, né? O que nós queremos do Senhor? Bom, aqui eu já logo lembrei, né, da primeira visita de Jesus Cristo aqui nas Américas, ele chegando e todo o povo verificando que ele era o Cristo. Então, todos eles fazem um pedido a Jesus Cristo. Só que o comum entre eles é que todos eles pedem a mesma coisa. Está em 3º Nef, capítulo 11, versículo 17. Eles clamam a uma só voz, dizendo: Hosana, bendito seja o nome do Deus Altíssimo. E lançaram-se aos pés de Jesus. Hosana é a palavra hebraica que significa salva-nos. Todos eles pediram salvação. Eles queriam estar no reino com Jesus Cristo. Tá bom? Então esse era o desejo deles aqui. E na verdade vai ser o desejo aqui de muitos dos discípulos que estavam aqui, né? Que eram os 12 que ele escolheu aqui. Então vamos continuar aqui o versículo 2. E com exceção de 3, todos os outros responderam dizendo, ou seja, dos 12 que ele havia escolhido aqui, 9 desses escolheram algo aqui, pediram, né? Desejamos que depois de havermos vivido até a idade do homem, que o ministério para o qual fomos chamados tenha um fim, para que possamos ir logo para junto de ti em teu reino. Então eles falaram, olha, eu posso até imaginar esse desejo aqui dos discípulos, né? Porque estar na presença de Jesus é tudo de bom. Então eles queriam, quando acabasse o ministério deles, eles estivessem rapidamente com Jesus Cristo já, tá bom? Jesus Cristo vai conceder isso. Aliás, ele vai exortar eles, né? A elogiar eles pelo que eles pediram, tá bom? Mas aqui a gente observa que eles podiam pedir qualquer coisa, tá bom? Qualquer bem material, ouro, prata, né? Mas isso não estava no coração deles. O que eles queriam? O próprio Senhor. Eles queriam estar junto do Senhor. É isso que são as palavras deles aqui, né? Para que esteja junto de ti em teu reino. Né? Isso me lembrou lá, Êxodo capítulo 33, versículo 15, quando Moisés disse ao Senhor: se a sua presença não for conosco, não nos faça ir até a terra prometida. Então, o mais importante é estar com o Senhor, tá bom? Vamos lá, aqui, versículo 3, Jesus Cristo então fala mediante a esse pedido que eles fizeram aqui, né, de estar com o Senhor logo após acabar ali o ministério deles. E disse-lhe ele: Bem-aventurados sois por haveres desejado isso de mim. Portanto, quando atingirdes a idade de 72 anos, vireis a mim em meu reino, e comigo achareis descanso. Então eles falaram que quando alcançasse a idade do homem ali, que eles pudessem ir ter com Jesus. Né? E aqui Jesus Cristo fala, né, quando eles alcançassem a idade de 72 anos, eles já poderiam ir com ele ali para o reino do Senhor, né? Aqui, eu acredito que a idade do homem aqui, né? Eu acho que varia em cada época, né? Por exemplo, antes do dilúvio vivia-se muito, então a idade do homem era bem diferente. Hoje a idade das pessoas são diferente da idade de antigamente, e assim vai, tá bom? Mas aqui o importante falar é que Jesus Cristo chamou eles de bem-aventurados, né? Ele está elogiando aqui, tá bom? Pelo o desejo que eles fizeram. Conforme eu falei, eles poderiam pedir ouro, prata, alguma coisa, mas não era nisso que o coração deles estava. Eles queriam a presença do Senhor. Continuando então, versículo 4.
E depois de haver-lhe falado, voltou-se para os três e disse-lhe: Que desejais que eu vos conceda depois de for para o Pai? Então aqui ele já está perguntando pela segunda vez a eles, já tinha perguntado antes, eles não responderam, né? Os 9 responderam, mas eles não, então Jesus se volta para eles aqui. E o coração deles entristeceu-se, porque não se atreviam a dizer o que desejavam. Eles estavam envergonhados do que eles queriam pedir. Ou sem jeito, né? Eles estavam sem jeito de pedir aquilo que eles iriam pedir ao Senhor ali. Mas o Senhor conhece o pensamento e os nossos corações. Então o Senhor já fala logo o que eles estão querendo aqui. Versículo 6 em diante. E disse-lhe ele: Eis que conheço os vossos pensamentos, e desejastes aquilo que João, meu amado, que me acompanhou em meu ministério antes que eu fosse levado pelos judeus, desejou de mim. Então ele está falando: olha, vocês estão desejando a mesma coisa que João, né, desejou de mim. Na verdade, aqui os três discípulos eles estão querendo fazer mais. Eles estão querendo permanecer na terra e trazer mais almas a Cristo, ajudar na conversão, pregar o evangelho. Esse que é o desejo deles aqui. E aí Jesus Cristo fala: olha, o meu amado, né, o João, também desejou isso de mim, tá bom? Então eles estavam desejando a mesma coisa. Isso se encontra lá na Bíblia aqui, em João capítulo 21, do versículo 21 em diante. Vou ler rapidamente aqui. Diz assim: E vendo Pedro ou seja, vendo Pedro, João, né, disse a Jesus: Senhor, o que será deste? Né? Ele falou: qual que é o destino deste aí? Né? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Então, Pedro pergunta: o que será deste, né, de João? E aí Jesus diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, esse até que eu venha é uma referência à segunda vinda de Cristo. Então, significava que João ficaria na terra, tá bom? Até a segunda vinda de Cristo, tá bom? Até ele permaneceria vivo na terra. Essa era a questão aqui. Por isso que Pedro pergunta aqui. E aí, olha só a especulação que surgiu entre os apóstolos, versículo 23. Eu estou em João 21, versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos que este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas eu quero que ele fique até que eu venha. Que te importa a ti? Então veja, né, que aqui tem falando: olha, Jesus não disse que ele não morreria, mas que ele ficaria até que ele venha. Então haveria uma transformação no corpo de João para que ele não morresse, tá bom? E aí então ele permaneceria na terra, tá bom? Mas não significa que ele não morreria, porque na verdade todas as pessoas têm que passar pela morte, tá bom? Cristo, ele passa pela morte e ressuscita todos os homens. Como que uma pessoa vai ressuscitar se ela não morreu? Então, só que a morte desses é diferente, né? Desses que nem Elias, né? Que subiu ao céu sem provar a morte, Enoque. Esses vão passar por uma morte diferente, é num piscar de olhos, né? Não vai ser a morte como nós conhecemos, de enterrar a pessoa. Então, é uma morte diferente, tá bom? Então, esse texto aqui, na verdade, João capítulo 21, do 21 em diante aqui, né, surgiu também uma dúvida quando eu estava lendo Joseph Smith ali e Oliver Cowdery, né? Eles estavam pensando: será que João ficou ou não ficou? Porque só tem essa parte na escritura aqui e não é mencionado mais. E aí eles pensaram: será que ficou ou não ficou? E aí Joseph Smith ele decidiu consultar o Senhor por meio do Urim e Tumim. Então ele vai lá e olha no Urim e Tumim, e o Urim e Tumim revela para ele um pergaminho que o próprio João havia escrito, tá bom? Esse pergaminho, a tradução dele, ou seja, o que estava escrito nesse pergaminho, se encontra em Doutrina e Convênio 7. Joseph Smith registrou em Doutrina e Convênio, seção 7 aqui. Eu vou acompanhar com vocês aqui, ó, Doutrina e Convênio 7, do 1 em diante. E o Senhor disse-me: João, meu amado, o que desejas? Pois se pedires o que desejas, ser-te-á concedido. E eu disse-lhe: Senhor, dai-me poder sobre a morte, para que eu viva e traga a alma a ti. Repara que o desejo de João é trazer mais almas ao Senhor, compartilhar mais o evangelho. E ele pediu então permanecer na terra sem sofrer a morte,
Esse foi o pedido dele aqui. E o Senhor disse-lhe: em verdade te digo, visto que desejaste permanecer até que eu venha na minha glória, profetizarás perante as nações, tribos, línguas e povos. E por esse motivo o Senhor disse a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Pois ele pediu-me, pois ele pediu-me que pudesse trazer almas a mim. Mas tu pedistes para ir rapidamente ter comigo em meu reino. Digo-te, Pedro, que isso foi um bom desejo, mas o meu amado desejou fazer mais. Olha só que interessante, né? Pedro pediu para que rapidamente ele fosse ter com Jesus no reino dele quando acabasse o ministério dele. Então, o mesmo que ele fez aqui nas Américas, também ele fez entre os seus discípulos, e Pedro foi o que desejou isso também. E aí ele falou, mas João desejou fazer mais, ele quer trazer mais almas a mim, tá bom? E aí então continua dizendo aqui, ou seja, uma obra maior entre os filhos dos homens do que aquilo que fez antes. Sim, ele se propôs a uma obra maior, portanto tornar-lhe-ei como fogo flamejante, como um anjo ministrador, e ministrará em favor daqueles que serão herdeiros da salvação e habitam a terra. E farei com que os ministres junto a ele os teus irmãos Tiago. E vos três darei o poder e as chaves desse ministério até que eu venha. E em verdade vos digo, amado, que ambos recebereis conforme vos desejaste, pois ambos regozijaste naquilo que desejaste. Então ele está falando para Pedro, olha, vocês vão receber aquilo que vocês desejavam. Você não desejou isso, Pedro? Você vai ter. E é um bom pedido que você pediu. E João, ele pediu para fazer mais, que ele quer permanecer na terra. Então eu vou conceder. Cada um vai receber de acordo com o seu pedido. Então nessa epístola, o João, ele escreve dessa maneira, tá bom? Vamos voltar aqui para o texto rapidinho. Terceiro Nef, capítulo 28, versículo 7. Né? Então, após os três nefitas aqui, né, eles pedirem para permanecer, o desejo, aliás, eles não pediram, o Senhor conhecia o pensamento deles, o coração deles, e viu que eles desejavam o mesmo que João, permanecer para pregar o evangelho, para trazer mais almas ao Senhor. Então, no versículo 7 diz assim: portanto, mais bem-aventurados sois, porque nunca provareis a morte, mas vivereis para ver todas as obras do Pai entre os filhos dos homens, até que todas as coisas sejam cumpridas de acordo com a vontade do Pai. Quando vierem em minha glória e os poderes do céu. Versículo 8 em diante, e vós nunca padecereis a pena da morte. A pena aqui significa o sofrimento da morte, tá bom? Eles nunca passariam pelo sofrimento da morte. Significa que não iriam morrer, vai morrer, né? Conforme igual João, ou Elias ou outros, né? Vai ser num piscar de olho, como é descrito aí no milênio, tá bom? Continuando aqui, e sereis transformado num abrir e fechar de olhos, da mortalidade para a imortalidade. E então sereis abençoados no reino de meu Pai. E também não padecereis dores enquanto permanecerdes na carne. Eles só queriam pregar o evangelho. O Senhor está dando muito mais aí a eles, né? Falando que eles não vão sofrer nenhum tipo de dano na carne. Sofrer. Inclusive que existe, né, uma história, né, de que João, né, ele foi cozinhado no óleo fervente, né, e milagrosamente ele escapou, né, não sofreu nenhum dano lá, aí levaram ele para a ilha de Pátmos, né. Então essa história aí tem história aí no Google, né, história sobre o apóstolo João também. Aqui então está falando que eles não sofreriam na carne, tá bom? Nem tristeza, a não ser pelos pecados do mundo. Essa tristeza pelos pecados do mundo, sim, né? Tristeza de ver as pessoas se emaranhando no pecado. Aliás, essa tristeza até o Senhor sente também, porque quando nós nos emaranhamos no pecado, também o Senhor se entristece. Bom, então ele continua aqui. Porque desejaste conduzir a mim as almas dos homens. Portanto, enquanto o mundo existir. Versículo 10 e 11, para finalizar aqui.
Por essa razão tereis alegria completa, e sentar-vos-ei no reino de meu Pai. Sim, vossa alegria será completa. Assim como é completa e foi a alegria que me deu o Pai. E sereis como eu sou, e eu sou como o Pai, e o Pai e eu somos um. Então aqui novamente ele fala, e vocês serão como eu sou, que é no capítulo anterior, né? Ele falou no versículo 27, em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. E aqui ele promete que eles vão ser como o próprio Cristo é, e como Cristo é igual ao Pai. Versículo 11, finalizando, e o Espírito dará testemunho do Pai e de mim. E o Pai dá testemunho do... E o Pai dá o Espírito Santo aos filhos dos homens por minha causa. Então, ele começa a falar aqui também sobre o Espírito Santo. Vamos finalizar por aqui a mensagem de hoje e amanhã a gente continua a mensagem, tá bom? Gratidão, né, por vocês todos os dias estarem aqui e compartilhar essa mensagem comigo, por estarmos juntos estudando, por deixar eu entrar na casa de vocês e fazer esse estudo com vocês. Eu sou muito grato por isso. Se é algo para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração da mensagem de hoje, é a pergunta que Jesus Cristo fez. O que desejaste de mim? O que eu desejo do Senhor? O que eu quero do Senhor? Aquilo que eu desejo é aquilo que eu gasto tempo buscando, né? Então, se eu quero viver com o Senhor, eu preciso me empenhar em fazer as coisas para viver com o Senhor, tá bom? Então, é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.